Boa noite, graça e paz, irmãos, amigos que vão assistir esse vídeo. Eu vou falar hoje sobre o tema Filhos da Luz, que é do nosso pequeno grupo do dia 6 a 10 de fevereiro, com a nossa lição de pequenos grupos, né? Gostaria de novo, irmãos, de lembrá-los a todos do nosso propósito de estarmos sempre orando para que novas pessoas que nós conhecemos, pessoas familiares, amigos que ainda não são salvos, para que nós possamos realmente estar dedicando alguns minutos por dia para orar por essas pessoas, convidar essas pessoas para os nossos pequenos grupos ou para os cultos da igreja, para a escola bíblica dominical. A lição de hoje, então, sobre filhos da luz. Nós trabalhamos o quebra-gelo com o tema como é o seu relacionamento familiar, né? Como é que nós nos relacionamos dentro de família, das nossas famílias. Creio que todos nós temos as nossas dificuldades com pai, com mãe, com irmãos ou com filhos, mas temos que fazer todo o esforço possível para que realmente possamos viver em harmonia e darmos um bom testemunho para as pessoas. O texto que eu vou estar lendo para os irmãos nessa breve meditação está em Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao 21. Então é um texto comprido, eu estarei fazendo a leitura e depois fazendo algumas observações. Lembrando que eu sempre uso a Bíblia com a linguagem de hoje, que é uma linguagem mais simplificada. Então diz a palavra de Deus: vocês são filhos queridos de Deus e por isso precisam ser como Ele. Que as suas vidas sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como a oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Já que vocês são povo de Deus, não está certo que a imoralidade, a indecência ou a avareza sejam nem mesmo assuntos de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Ao contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Estejam certos disso. Nenhuma pessoa imoral, indecente ou cobiçosa, porque a cobiça é um tipo de idolatria, jamais receberá a sua parte no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus virá sobre os que lhe não obedecem. Portanto, não tenho nada com esse tipo de gente. Porque antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas desde que se tornaram um povo de Deus, estão na luz. Por isso, vivam como gente que pertence à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de toda espécie de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Não participem das coisas inúteis que os outros fazem e que pertencem à escuridão. Ao contrário, tragam tudo isso para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que eles fazem em segredo. Quando tudo é trazido diante da luz, então se descobre a sua verdadeira natureza. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, vejam bem como vivem. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias que vivemos são maus. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça.
Ao contrário, encham-se do Espírito de Deus. Anime-se uns aos outros com salmos, hinos e canções sagradas. Cantem hinos e salmos ao Senhor com gratidão nos seus corações. Agradeçam sempre a Deus, o Pai, todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm a Cristo. Uma leitura um pouquinho mais longa, mas que leitura agradável, né, irmãos? É um texto que praticamente não há o que falar, o que pregar. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve com uma clareza muito grande para que nós possamos entender de que maneira nós devemos viver, o que nós devemos falar, como nós devemos nos comportar. Então, nós somos filhos da luz, precisamos andar na claridade, precisamos fazer tudo às claras. Não deve haver segredos ocultos em nossa vida. Nós tínhamos algumas perguntas que nós compartilhamos. Somos o povo de Deus e, como diz o versículo 10, devemos procurar descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Irmãos, nós sabemos o que agrada ao Senhor, né? Assim como o versículo 10 nos diz. Nós sabemos o que agrada ao Senhor. É a obediência, é a verdade, é a justiça, é a decência. São essas coisas que agradam ao nosso Deus. O amor ao próximo, o cuidado ao próximo, é isso que agrada a Deus. Que nós possamos realmente aprender com esse texto, onde Deus deixa muito claro de como Ele espera que nós vivamos e que isso realmente possa ser algo que as pessoas enxerguem em nossa vida. Para encerrarmos, eu quero dizer que o amor deve ser o cartão de identificação do cristão. Quando amamos alguém, nós nos preocupamos com essa pessoa. Em nossos lares, o sentimento que deve predominar é o amor e o respeito. Este é o momento onde compartilhamos as nossas vitórias e necessidades. Precisamos sempre estarmos orando uns pelos outros, pelos nossos irmãos da igreja, pelos nossos familiares, pela nossa comunidade, pelas pessoas que nós conhecemos e que nós verdadeiramente possamos ser identificados pelo amor. Deus abençoe a todos, que Deus possa ter falado ao coração de cada um.